Olá, alunos del PVS! Hoje, a nossa videoaula é sobre marcadores discursivos. Os marcadores discursivos são palavras que irão nos ajudar na interpretação dos textos, pois, como o próprio nome já diz, eles marcam um determinado sentido em um discurso. Vamos entender o significado desse conjunto de palavras dentro de um texto? Para isso, utilizaremos uma reportagem do jornal espanhol El País, publicada em 23 de maio de 2014. Essa reportagem aborda um assunto muito importante e em amplo debate, as questões ambientais. Você está por dentro deste tema? São essas as questões que serão abordadas no texto Por que el champú aumenta el efecto invernadero? Vamos ler o primeiro parágrafo deste texto? Durante a leitura, repare no papel da palavra em negrito. Te levantas de la cama, te duchas con jabón y champú, almuerzas un sándwich con una bolsa de papas fritas y a media tarde te comes un chocolate. Todo mientras contribuyes sin darte cuenta a la deforestación de los bosques tropicales. Que ideia traz a palavra mientras nesse fragmento? Nesse trecho, a palavra mientras traz a ideia de simultaneidade, indicando que as ações de levantar da cama, tomar banho, almoçar e comer um chocolate, todas ocorrem ao mesmo tempo em que se contribui para o desmatamento das florestas tropicais. Ou seja, temos uma noção de tempo. Mas agora você deve estar se perguntando: qual a relação entre todas essas ações e o desmatamento das florestas tropicais? E a relação entre o shampoo e o efeito estufa, que é a pergunta que o autor levanta no título do texto? Vamos continuar a leitura e ver se entendemos essa relação? Não se esqueça de observar o papel das palavras em negrito. El champú, el jabón, las papas fritas y el chocolate tienen usos y características muy diferentes, pero contienen un ingrediente común, el aceite de palma. De hecho, el mismo aceite está presente en cerca de la mitad de los productos que usamos diariamente en los hogares occidentales. Nesse parágrafo, que ideia traz a palavra pero? Podemos perceber que, embora esses elementos tenham características e usos diferentes, existe algo em comum entre eles. Nesse sentido, a palavra destacada tem a função de contrastar as diferenças e a semelhança desses elementos. Você conhece outra palavra que substituiria pero sem alterar o significado? A expressão sin embargo também traz essa mesma ideia. El champú, el jabón, las papas fritas y el chocolate tienen usos y características muy diferentes. Sin embargo, contienen un ingrediente común, el aceite de palma. Porém, até agora não descobrimos a relação entre esses produtos e o desmatamento. Então, vamos continuar com a leitura. El aceite de palma no solo es casi omnipresente, sino que además se prevé que su demanda se triplique en los próximos 35 años. Lo que parece ser una excelente noticia para los productores, sin embargo esconde una oscura amenaza para el ambiente. Solo un 13% del aceite de palma producido a nivel mundial tiene certificado de sostenibilidad. En otras palabras, casi 9 litros de cada 10 litros del aceite vegetal podrían ser producto de la deforestación o degradación de los bosques tropicales. Então, com a leitura deste parágrafo, você conseguiu ver a relação estabelecida no texto? O autor coloca em questão a utilização de produtos de origem vegetal no nosso cotidiano, como o óleo de uma palmeira, e relaciona esse extenso uso ao desmatamento de florestas tropicais e, consequentemente, ao efeito estufa. Agora, você percebeu o sentido da palavra además no texto? E da expressão en otras palabras? Reparem que a palavra además acrescenta uma informação sobre o óleo de palma. O autor diz que o óleo é quase onipresente e também que provavelmente sua demanda será triplicada. A palavra además poderia ser substituída pela palavra incluso. El aceite de palma no solo es casi omnipresente, sino que incluso se prevé que su demanda se triplique en los próximos 35 años. Já a expressão, em outras palavras, reformula algo já dito.
Também podemos utilizar a expressão mejor dicho, que estabelece a mesma função. Mejor dicho, casi 9 litros de cada 10 litros del aceite vegetal podrían ser producto de la deforestación o degradación de los bosques tropicales. Para defender a ideia de que o shampoo está relacionado ao efeito estufa, o autor ainda inclui outros argumentos e utiliza os marcadores discursivos para conectá-los, de forma a estabelecer o sentido que ele deseja. Observe agora este fragmento. Que sentido o autor quer dar com as palavras em negrito? Vamos ver. Los bosques son una fuente de vida, pues 80% de la biodiversidad del mundo depende de los ecosistemas forestales, según la UNESCO, y porque absorben los gases del efecto invernadero. Es decir, actúan como un sumidero de las emisiones de carbono. En consecuencia, con cada árbol que se corta, más carbono va a parar a la atmósfera. Veja que o autor fez algumas afirmações. Los bosques son una fuente de vida. 80% de la biodiversidad del mundo depende de los ecosistemas forestales según la UNESCO. Y los bosques absorben los gases del efecto invernadero. As palavras pues e porque relacionam essas afirmações dando sentido de causa, ou seja, a causa para que as florestas sejam consideradas uma fonte de vida é que grande parte da biodiversidade mundial depende delas, e também o fato de elas absorverem os gases de efeito estufa. Já a expressão em consequência enfatiza a relação de consequência que existe entre o corte destas florestas e a emissão de carbono para a atmosfera. Reparem que, além de atribuir determinada ideia, essas palavras ligam duas orações ou parágrafos. Perceba que, pouco a pouco, o autor vai respondendo à pergunta que propôs no título do texto. Ao expor todos os seus argumentos, ele tem que finalizar o texto, e, para isso, ele propõe outro questionamento, para nos fazer refletir. Vamos ver. Entonces, en vista de todo esto y de que habrá más bocas que alimentar en el mundo, ¿cómo podemos hacer para asegurarnos de que eso no signifique un deterioro mayor para el planeta? Neste fragmento, a palavra entonces foi utilizada para concluir o texto. Outras expressões também poderiam ser utilizadas com o mesmo fim, como en suma, por último, finalmente, en conclusión, para finalizar, así pues. Então, perceberam o importante papel dos marcadores discursivos? Essas palavras nos dão preciosas dicas sobre o sentido do texto, o que facilita muito na sua interpretação. Existem outros marcadores discursivos que não abordamos neste vídeo, porém o importante é tentar entender a função dessas palavras no texto. Por isso, fiquem atentos a essas palavrinhas. Agora, que tal vermos como estas palavras aparecem no vestibular? Vamos resolver esta questão do vestibular de 2014 da UERJ. Entre las expresiones subrayadas, aquella que presta a la frase una relación de causa y consecuencia es A. Decirle anciano a una persona de 40 era acertado en 1900, cuando la expectativa de vida en Colombia era de 28 años. B. La gente vive más gracias a los avances en salud, educación y a las condiciones de vida. C. Si bien esta situación es más pronunciada en países desarrollados. D. Sin embargo, el envejecimiento es un proceso que empieza al nacer. Qual é a alternativa correta? Se você respondeu letra B, acertou. Dos marcadores que aparecem nesta questão, falamos hoje do sin embargo. Como vimos, essa expressão tem a função de contrastar informações, por isso a letra D não pode estar correta, não é? Falamos de dois marcadores que exprimem causa, pues e porque, e vimos uma expressão que exprime consequência, en consequência. Quando temos um marcador entre duas orações, podemos encontrar duas situações. A primeira oração com a ideia de causa e a segunda sendo a consequência, ou a primeira com a ideia de consequência, com a causa sendo apresentada depois. No primeiro caso, utilizamos um marcador para expressar consequência, que é o sentido da oração que vem depois do marcador.
Veja que na letra B podemos utilizar outro marcador de consequência. La gente vive más en consecuencia de los avances en salud, educación y de las condiciones de vida. Por isso, esta é a alternativa correta.